Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Qual era a situação do povo de Israel quando estava no exílio? Um total desânimo. A sensação de que Deus tinha abandonado-o e que já não tinha mais nada a fazer. Já não era mais o povo de Deus, Deus não era mais o Deus do seu povo. E é nessa situação que nós temos hoje, no texto mais longo do que o usual da leitura, mas que nem chega a completar toda a visão. É interessante até retomar essa citação de Ezequiel e prolongar-se na leitura, porque é belíssima. Então, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia de ossos. Esse profeta tem essas visões belíssimas, essas visões que são esclarecedoras. É um profeta muito cenográfico, ele é um ator que com a sua vida anuncia a palavra de Deus. E tem diversas experiências místicas como essa. Ele começa a caminhar e na planície está cheia de ossos secos. E ele vai de um lado para o outro e Deus vai dizer para ele: filho do homem, será que esses ossos podem voltar à vida? Na verdade, essa era a pergunta que o profeta se fazia, que o povo se fazia. Aquele povo que estava praticamente morto, no espírito e na mente morto, ali na Babilônia. Tem um dos salmos que é composto nesse tempo, e vai dizer assim: quando os da Babilônia pediam para o povo de Israel cantar os belos cantos que eles conheciam, eles respondiam: como podemos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Eles se sentavam junto aos famosos rios da Babilônia e choravam pela dor da saudade de Jerusalém. E ali então o profeta vai responder assim: Senhor, só tu sabes se esses ossos vão voltar a ter vida. E o Senhor vai dizer: profetiza sobre esses ossos e dize: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. O profeta cumpre aquilo que o Senhor está mandando e vai anunciar para esses ossos, para que tenham de novo carne. E ele vai ver nascer, depois dos ossos unidos, os nervos, a carne, a pele, um espírito. Os ossos se aproximaram uns dos outros, mas não tinham ainda vida. E Deus manda então para que ele profetize para o espírito e diga ao espírito: vem dos quatro ventos, ó espírito, vem soprar sobre estes mortos para que eles possam voltar à vida. E eles começam a viver e se põem de pé. Veja que é uma cura em etapa. Os ossos secos se unem, têm um corpo. Então agora eles vão ter espírito, eles têm vida e se colocam de pé. E Deus vai dizer assim: porei em vós o meu espírito, para que vivas, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. No terceiro momento, o profeta vai de novo profetizar para esses que já têm um corpo com espírito, e eles começam a caminhar em direção à terra de origem, a terra prometida pelo Senhor. Vejam, meus caros irmãos, nessa belíssima profecia, é uma cena belíssima dos ossos ressequidos que começam a voltar para a terra prometida, deixando a Babilônia. Mas isso também é para nós, já que a palavra de Deus, como sempre lhes digo, não pode ser somente a leitura de uma história do passado, mas é para dizer que isso que o Senhor faz, Ele pode fazer por todos nós. Na verdade, eu tenho uma preocupação que está no meu coração desde quando cheguei para Brasília. Depois de viver anos num local que eu amei muito, mas que percebi uma sociedade muito triste. A sociedade europeia é uma sociedade do bem-estar, que tem tudo e que vai em depressão, que não sai do luto, que é sempre entristecida porque falta coisa, que perde a capacidade de gratidão, porque quem tem tudo, o que precisa. E então a incapacidade de receber um dom, de dar um dom, tudo é difícil, a partilha é difícil, fazer uma doação é difícil, tudo fica pesado. Isto é uma sociedade do bem-estar. Quando volto para Brasília hoje, eu sinto isso também em Brasília.
o plano piloto, Brasília, mais do que outros locais, talvez porque nos aproximamos socioeconomicamente tanto da Europa, aqui no centro, mas fora não, no grande Brasil não, mas que isso chama a nossa atenção. Nós caminhamos para uma via em passos muito rápidos de secularização e que é fruto desse sentimento que a vida se vai e nós podemos deixar que os nossos ossos ressequidos, antes que sejam totalmente secos, sejam reavivados, vitalizados pela força da palavra de Deus. No Salmo 106 nós assim rezamos: que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores o salvou. Como nós ouvimos na narração da profecia, então o Salmo se torna a nossa oração. Salvos pelas mãos do Senhor. No sofrimento gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Agradeço ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Com a aclamação do Evangelho nós assim rezamos: fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Jesus está no templo ainda. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus fez calar os saduceus. Então Jesus está confrontando ali no templo diversos grupos: os saduceus, os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, que são os mesmos doutores da lei, hoje os fariseus. E eles fazem para Jesus uma pergunta que era muito comum: por quê? Que os mandamentos viessem de Deus através de Moisés, isso era de comum acordo entre eles. Mas eles chegavam a tantos mandamentos, 613. Eram 248 mandamentos positivos que diziam assim, o que se deve fazer, 365 proibições. Então, nesse cenário, era muito comum a pergunta: mas qual é os mandamentos que são de obrigação, os mais importantes, e quais não são? E nisso, então, eles se dividiam. Então, por isso os fariseus perguntam a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? A genialidade de Jesus não está em responder que é este ou aquele, mas em colocar junto duas tradições: Deuteronômio, para citar o primeiro, e Levítico, para citar o segundo. Vai dizer que amarás o Senhor teu Deus, e cita o texto do Deuteronômio, de todo o coração, alma, todo entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo. Nesse segundo, a diferença de Jesus é muito grande. Lembra-se que eles discutiam muito quem era o próximo? E Jesus, para esclarecer isso, vai contar a parábola do bom samaritano. Ou, para ser mais justo, a parábola do samaritano, porque o bom é o nosso juízo moral de valor sobre ele. A parábola do samaritano. Ora, Jesus coloca junto essas duas tradições, Deuteronômio e Levítico, para dizer assim que se nós vivermos esses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, nisso está o resumo de toda a lei dos profetas. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus está dizendo para eles: não precisa chegar a 613 mandamentos, mas que vivendo em plenitude esses dois, nós vivemos os mandamentos. Só que nisso, meus caros irmãos, nós não podemos, na simplificação, sermos banais. Devemos buscar ser profundos. E desse modo, então, aquilo que se está dizendo, que se anuncia para nós, é isso, que na síntese de amor a Deus e amor ao próximo, nós devemos buscar amar como Deus ama. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, nós devemos amar o próximo. Mas como é que a palavra de Deus, o Evangelho para nós, sobretudo que interpreta o Antigo Testamento, nos diz que nós devemos amar? Devemos amar como Jesus ama. Ama-se o próximo dando a vida por ele. Não basta nem amá-lo como nós nos amamos, que já seria muito, mas devemos amar como Deus nos ama. E como é que Jesus nos ama? Dando a vida por nós na cruz. É esta forma de amor, é este modelo de amor que deve prevalecer a nossa vida. Na antífona hoje, nós rezamos assim: no Senhor se encontra toda a graça, copiosa redenção. É dele que provém a nossa salvação, é Ele que está conosco. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.